aí, galerinha, vocês estão bom? Bom dia, Austrália, boa noite, Brasil. Gente, hoje eu acordei cedinho e vim aqui ver o nascer do sol. Só porque eu falei pra vocês que não tinha ninguém, gente, ó. Tá chegando já os surfistas, ó. Tem um lá na frente, outro aqui. E tá chegando mais gente agora, ó. Eu tenho que trabalhar hoje, mas eu preciso finalizar o IP, né, que é o documento onde eu faço tipo um relatório, é como se fosse um estágio aqui da escola. Então por isso eu decidi subir mais cedo, ver o nascer do sol e finalizar esse trabalho aqui na praia mesmo, porque eu consigo me concentrar melhor para essas coisinhas que precisam de muita atenção e tudo mais quando eu tô fora de casa. Em casa eu acabo me distraindo com muita facilidade. Então, geralmente quando eu tenho muito acesso muito da escola ou um trabalho maior assim para poder fazer, eu encontro a minha amiga e a gente vem fazer juntas em algum lugar, alguma praia diferente ou em algum local aqui perto do trabalho. Agora deu horário de começar o trabalho, né? Fui pra praia, preenchi um pouco dos documentos que eu preciso entregar da escola e agora eu já tô aqui já colocando a mão na massa. E eu vou falar pra vocês um pouquinho o que eu faço aqui, né? No momento, eu trabalho de chefe, quem me acompanha no Insta até sabe a felicidade que eu fiquei de conseguir esse trabalho. É o meu primeiro trabalho como chefe aqui na Austrália. Eu tô trabalhando aqui desde o ano passado, né, desde 2025. E basicamente, né, quais são as minhas funções aqui? Eu trabalho em um restaurante que ele abre de quarta a domingo, porém eu trabalho de quarta a sábado. Eu tenho domingo, segunda e terça off. Quarta e quinta geralmente é mais tranquilo e eu venho e fico, né, de manhã cedo eu fico por conta de fazer os preps pra semana, que é quando você faz o básico que você vai precisar para produzir todos os pratos no decorrer dos dias. Então, basicamente, na quarta e na quinta, de 11 da manhã até as 5 da tarde, eu fico mais por conta de fazer isso. Às 5 horas a gente abre para o público e começa, né, a fazer os pratos, enfim. Geralmente, dia de sábado e domingo é mais movimentado. Então, a gente já chega e já abre o restaurante, porque o restaurante também abre mais cedo, né? O restaurante abre às 11 da manhã, o restaurante abre meio-dia. Então, a gente não tem tempo de fazer prep. Eu tô por conta esses dias, porque o head chef tá de licença, então eu tô fazendo o meu trabalho e o trabalho dele, assim por dizer. Eu tenho tido ajuda, né? Tem umas outras pessoas trabalhando comigo, mas basicamente eu tenho feito mais coisas ultimamente por causa disso. Atualmente, galerinha, peraí, tô tentando abrir. Atualmente eu recebo $32 por hora. A gente fez um combinado aqui, enfim, porque como estudante eu posso trabalhar apenas 24 horas semanais, né? E é isso, então eles me dão shifts de acordo que cubra essas quantidades de horas que eu posso trabalhar pela lei, né, pra não prejudicar o meu visto. Eu não posso vir aqui e falar pra vocês também, né? Nossa, vocês podem trabalhar a quantidade de horas que vocês quiserem, porque não é assim que funciona. Infelizmente, eu acho que esse é um dos grandes problemas nos vistos de estudante, sabe? A quantidade de horas que a gente pode trabalhar. Mas, basicamente, na parte da manhã é muito tranquilo. Por exemplo, aqui agora eu já cheguei, né, já liguei a máquina de lavar a louça, já liguei o forno e já coloquei a focaccia para poder misturar, né, a massa da focaccia na batedeira. E
agora eu tô preparando o pizza sauce, que é o molho que a gente utiliza para as pastas aqui. Então a gente faz em grande quantidade, que a gente coloca no corum e mantém isso. Então basicamente é isso. Agora eu fico de 11, hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, 11 até as 2 sozinha. Às 2 horas chega alguém aqui para poder me ajudar com o restante dos preps. Às 5 da tarde a gente abre para o público. Então a gente começa às 4, a gente já vem, já faz o setup das bancadas, já organiza tudo para poder deixar tudo arrumadinho para quando o primeiro cliente chegar. Hoje eu acredito que vai ser mais tranquilo porque a gente não tem booking. E basicamente é isso, galerinha. Então tô aqui nos preps e vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês a cozinha. Aqui a gente tem o grill, o fogão, as deep fryers, o forno industrial. Aí nessa bancada aqui ficam os itens que a gente utiliza para fazer os pratos principais. Nessa bancada fica, a gente coloca os pratos para os garçons virem e pegar. Nessa bancada de cá fica o que a gente utiliza para poder fazer, tipo, basicamente entrada, salada e sobremesa. Aqui nós temos a pia, né, com a dishwasher. Essa bancada aqui é o que a gente usa para poder fazer, tipo, steaks. Aqui a gente tem o corum, que é tipo o freezer que você consegue entrar nele. E aqui nós temos a dry store do restaurante. Eu falo no restaurante em inglês. A dry store, né, que é tipo onde a gente, tipo como se fosse o armário, né, a despensa no caso, como se fosse a despensa do restaurante. Aí aqui a gente tem a batedeira industrial, onde tá a minha focaccia ficando pronta aí, ó. E aí é isso, ó. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de inscrever e deixar seu like, hein? Teremos mais vlogs por aqui. Geralmente, depois que eu trago os deliveries para dentro, a gente começa, né, a dar sequência para o que a gente mais vai precisar no dia. Então, para fazer os preps, a gente sempre começa da seguinte maneira. Eu tenho uma lista onde eu olho o que eu não tenho ou o que tá quase acabando, e assim eu organizo e a gente começa a fazer. O nosso restaurante é um restaurante australiano, então os pratos que a gente tem nele são, tipo, de entrada a gente tem patê de fígado de frango, ostras, temos flor de abóbora frita, como mains, né, como pratos principais nós temos aí steaks, slow cooked lamb, que é o carneiro, né, cozido durante muitas horas. Temos também aí tem batata frita como acompanhamento, brócolis,
temos também salada e você pode escolher. E como sobremesa nós temos tiramisu ou então cannoli recheado. E basicamente é isso, galerinha. Na hora do service é um pouco mais corrido. Dias de quarta-feira nós temos a noite especial do steak, né? Que ao invés do steak ser servido apenas com a salada, normalmente ele é servido com a salada mais a batata por um preço especial de $35. Nas quintas-feiras nós temos a noite de tapas, que no caso aí é a noite de petisco, né, galerinha? Nós criamos esse menu juntas. Foi o primeiro menu assim, né, que nós duas criamos. A gente nunca tinha feito nenhum menu antes e graças a Deus tem sido um sucesso. As pessoas têm gostado bastante, inclusive eu coloquei nele também a polenta frita, né, o casango frito, e as pessoas amaram, galerinha. E é isso. Graças a Deus é um trabalho um pouco estressante. Cozinha sempre tem alguns perrengues, mas quando você tem um time bom, fica mais fácil de você conseguir realizar o seu trabalho, sabe? Para contextualizar vocês também, né? Eu comecei aqui como larder section, então eu trabalhava na seção de larder, que era onde eu fazia a salada, fazia o tratamento das sobremesas e tudo mais. Aí depois eu passei pro passe, que é onde você recebe as ordens e passa para os outros chefs e também faz o empratamento dos mains, que são os pratos principais. Depois eu comecei a fazer aí o passe e o grill, fazia as duas áreas juntas, e hoje em dia eu já consigo fazer a cozinha funcionar aí basicamente do meu jeito, sabe? Consigo correr tudo certinho sem o head chef estar aqui. Então eu considero que foi um avanço muito grande, graças a Deus, pelo período de tempo que eu tô nesse trabalho, porque eu comecei aqui no final de outubro de 2025. Então eu sinto que eu tenho evoluído bastante, graças a Deus. Acho que no geral, se você tem vontade de trabalhar na cozinha, e independente se você tem ou não experiência, o mais importante é você saber trabalhar em grupo e você não querer ser melhor do que ninguém, sabe? Porque eu vejo que muita gente começa a subir, começa a tratar as outras pessoas mal. E assim, independente de qual profissão você tem em qualquer lugar do mundo, você não é melhor do que ninguém. E eu acho que é importante que você saiba disso. Você precisa reconhecer que todo mundo precisa do trabalho do coleguinha para que o seu trabalho seja feito, o seu trabalho seja realizado. Então é preciso saber valorizar todo mundo. Se você quer vir aqui para a Austrália e tudo mais, tenha isso em mente. Independente de você ser chefe no Brasil ou ter qualquer outra profissão, talvez você venha para cá e você precise começar a atuar como kitchen hand, ou às vezes você está fazendo uma migração de carreira e tudo mais, tá nesse processo de troca. Então tenha isso na sua consciência. Não é vergonha nenhuma começar de baixo, começar, né, numa outra profissão. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que trabalhei durante um período longo aqui como catering assistant, que é basicamente ajudante de cozinha. Trabalhei como kitchen hand, e hoje, graças a Deus, estou aqui trabalhando de chefe. Então eu sei como que é você trabalhar nas outras áreas e como que é ruim às vezes uma pessoa te tratar mal por causa disso, sabe? Então se lembre de sempre respeitar o trabalho do coleguinha. E é isso, galerinha.
Vou deixar vocês aqui acompanhando o restinho do meu dia. Geralmente a gente fecha a cozinha às 8 da noite, dias de quarta e quinta, às 9, dia de sexta e sábado. E aos domingos, quando a gente abre, a gente fecha às 5 da tarde. Então, geralmente, dia de quarta e quinta, eu largo o serviço por volta das 9h30, 10 da noite. E eu dirijo durante 1h30 para poder voltar para minha casa. E é sobre isso. Nem tudo na vida é fácil, principalmente para nós que não nascemos em berço de ouro, mas a cada dia a gente está mais perto da realização do nosso sonho e é importante que a gente nunca se esqueça disso. Nós podemos conquistar o mundo, basta a gente acreditar, né? E mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Sofreram muito nas mãos desse homem rígido e principalmente violento.